Aprovada no Congresso, a lei que cria o Dia da Música Gospel teve evento de anúncio na última terça-feira e gerou uma série de polêmicas, com direito a ataques entre pastores. O evento marca mais um aceno do governo Lula à fatia evangélica da população, que cresce cada vez mais em comparação a outras religiões no Brasil. O uso da fé, o aumento da participação de líderes religiosos na política e a renovação da bancada da fé no Congresso, cada vez mais conservadora, são os destaques da edição 36 do Linha Política, mais uma vez contando com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor. Mais um Linha Política, edição 36. E desta vez a gente vai misturar as coisas que já estão mais do que misturadas, muitas vezes não para o bem. A gente está falando sobre política e fé, política e religião. A bancada evangélica no Brasil é grande. A gente sabe do apelo, né, que esse público, aliás, só lembrando, né, o Brasil hoje é um país cada vez mais evangélicos, né? Tem um número muito grande de evangélicos no Brasil e é a fatia social religiosa que mais cresce no país. E a Frente Parlamentar Evangélica hoje, se a gente juntar aí com, né, a Câmara dos Deputados e o Senado, são 228 integrantes, 202 deputados federais e 26 senadores. Em meio a tudo isso, professor, a terça-feira foi quente. Por quê? Ontem, o governo Lula participou de um evento para a criação do Dia da Música Gospel. E é claro, isso foi apontado como um aceno a esse público, onde o Lula sempre teve e continua tendo uma dificuldade, né, grande para poder garantir apoio nesse meio, mas tem feito algumas ações, né, tentando aí, de certa forma, fazer um aceno ao público evangélico, à política evangélica, e esse foi um dos mais, ou melhor dizendo, esse foi mais um desses acenos. Algo mais se aleve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu queria saber do senhor, a gente já está na corrida eleitoral de 2026 e entre elas a disputa ou os projetos para a disputa à presidência da República. Essa é uma discussão que vai fazer cada vez mais parte, não é, professor? A questão dos evangélicos e o apoio deste grupo cada vez maior entre os eleitores. Estava tentando homenagear os evangélicos, né? O que os evangélicos estão imaginando a respeito do seu governo tem caído, né? A popularidade de Lula, pelo menos a análise do governo Lula pelos evangélicos tem diminuído. Caiu bastante, de 40 e poucos para 39, né? Então ele está tentando agradar, está tentando recuperar esse prestígio, né? Que ele, de uma certa forma, está perdendo. Mas eu acho que a questão evangélica, que se transformou numa questão política, numa força política, ela também, com a eleição de São Paulo, com o aparecimento do Pablo Marçal, ela criou aí uma diáspora, né, vamos dizer assim, entre eles, e o movimento me parece que está super dividido, né? A preocupação dos próprios evangélicos no sentido de aglutinar novamente o seu rebanho, né? Porque houve realmente um racha na questão evangélica, né? Alguns ainda acham, como esse pastor que você acabou de falar, e acha que o Lula ainda continua sendo líder e tal. Então, na verdade, o poder evangélico como um poder político, no momento está rachado. E isso a gente tem que aguardar até 26 para ver como é que vai ficar, né? Você viu aquela atitude do Malafaia, que de uma certa forma criticou o Bolsonaro, e logo em seguida ele voltou atrás, porque na verdade acho que ele percebeu claramente que
a cisão entre os evangélicos seria maior com a postura dele, né? É dessa forma que eu vejo. Bolsonaro está inelegível. Não é problema aparecer 1, 2 ou 3 candidatos que tenham história na direita. Para mim não é esse o problema. Aí vamos lá. Aí vem o Tarcísio como candidato, o governador de Goiás como candidato. Qual é o problema? Eles têm história. Eu posso não concordar com um ou com o outro. Tem história, tem direito de ser candidato. Sabe por quê? Porque lá na frente é igual à esquerda. Pode ter Ciro Gomes como candidato a presidente? Pode. Ele tem história. Pode ter outro que tenha história? Ok. Mas lá na frente eles vão convergir. Agora, escute isso aqui. O que não pode, gente, é a direita ficar embebecida por um farsante. Essa que é a minha questão. Não é questão que apareçam outros nomes. E o Malafaia ele faz um entendimento também, dentro dessa linha que o senhor estava citando, né? Que aquelas críticas na última semana, elas poderiam cair como mais uma divisão, porque a gente, principalmente, como o senhor citou também, Pablo Marçal é alguém que já é visto como alguém que pode tomar voto do grupo de Bolsonaro, né? Tendo ou não Bolsonaro liberado para a eleição, vamos dizer que o Bolsonaro vai ter, no mínimo ele vai ter um candidato para chamar de seu, né? Escolhido a dedo. A análise já é de que Pablo Marçal deve tirar, se confirmar Pablo Marçal como um presidenciável, ele pode tirar votos desse grupo, desse candidato escolhido a dedo pelo Bolsonaro, né? E que essa crítica feita pelo Silas Malafaia, que é um pastor que se coloca cada vez mais no campo político, não com cargo, mas como uma, vamos dizer assim, uma mente, e alguém que faz a ligação direta deste grupo com os evangélicos, que essas críticas, o próprio Malafaia entendeu de que elas poderiam ser um novo racha. Isso é um risco. Agora, você falou de Malafaia. Olha, o Malafaia foi o cara que fez meu casamento há 17 anos. Sempre conversei com ele. Ele tem um gênio explosivo, tá? Tem uma visão realmente muito boa das coisas, mas como ser humano, no meu entender, dá uma pisada na bola. Inclusive o próprio Malafaia, nesta terça-feira para quarta, ele fez críticas fortes ao deputado Ottoni de Paula, deputado do Rio de Janeiro, né, deputado federal do Rio de Janeiro, ele que é do MDB. O deputado Ottoni de Paula esteve presente no evento com o presidente Lula, né, no congresso, que confirmou aí a criação do Dia da Música Gospel. Aliás, o Dia da Música Gospel passa a ser celebrado em 9 de junho, né? E esse deputado, o que pegou? O deputado ele fez, inclusive houve uma oração em meio ao evento e depois um discurso do deputado Ottoni de Paula em apoio ao governo Lula e, entre outras coisas, dizendo que o público evangélico, entre aspas, não tem um dono. Está aqui o nosso querido deputado Ottoni de Paula. Presidente Lula, em nome da Igreja Evangélica no Brasil, eu repito e lhe digo, não se preocupe, nós só temos um dono, e esse dono é Jesus. Viva a música gospel e viva principalmente aquele que a inspira, o Espírito Santo. Só que o problema é que se pegou uma outra fala, não tão distante, do próprio deputado Ottoni de Paula, em que o parlamentar faz duras críticas, inclusive com xingamentos, ao presidente Lula. Eu quero dizer para vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ir lá em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Então, se mostrando aí de que houve
e o próprio Malafaia cita, né? Ele não sabe se é uma mudança de pensamento ou de estratégia. O Malafaia coloca como isso. Então ele faz a reação do pastor com relação ao posicionamento do deputado é de críticas pesadas. E aí, professor, só para a gente, ainda dentro dessa linha, né, desse racha que tivemos de avaliação no público evangélico, público, eu digo político evangélico, só para a gente poder citar e ampliar com novos dados, hoje sai uma nova pesquisa do Instituto Poder Data, e esse instituto ele faz ele apresenta essa pesquisa sobre a avaliação do governo Lula, e aí eu puxei aqui 2 focos, um com relação ao público católico e outro ao público evangélico. De acordo com o Poder Data, o governo Lula ele é aprovado por 55% dos católicos entrevistados nessa pesquisa. Já na faixa do público evangélico, o Lula ele tem uma reprovação grande. 60% do público evangélico desaprova o trabalho feito pelo presidente Lula. 30% aprova, aí tem a questão da própria margem de erro e aqueles que não opinaram. Então, enquanto você tem 55% dos católicos aprovando o governo Lula, só 30% dos evangélicos, até porque há um peso muito grande na forma de atuar da política à direita com relação ao público evangélico. Para o Lula tentar reverter isso, talvez vai ser o público mais difícil do Lula tentar reverter essa reprovação, professor? Eu acho que sim, Francisco. A ideia do antipetismo está muito arraigado à questão dos católicos, né? Interessante essa questão da eleição de São Paulo, que houve um divisor de águas, inclusive dentro do próprio movimento evangélico. Está se concretizando aí uma ala jovem evangélica, que veja, tem três candidatos, né? Ou seja, tem 3 líderes hoje que têm menos de 30 anos. Esse Lucas Pavanato de São Paulo, que teve uma votação espetacular, né? Ele não é evangélico, mas ele é católico, mas ele participou do MBL. Tem esse Bruno Engler, lá em Belo Horizonte, também, com menos de 30 anos, e o André Fernandes, né? Ou seja, inclusive eles estão sendo denominados de Bíblia e TikTok, ou seja, uma nova forma de enxergar a questão religiosa na política, depois dessa divisão, desse racha que o Pablo Marçal colocou no meio dos evangélicos, ou seja, não é só através da Bíblia que você chega lá em cima, você pode chegar por outros meios também. Então, eu vejo que essa nova ala, né, que está se criando no meio dos evangélicos, no meio dos religiosos, é um divisor de águas que está difícil da gente entender como isso vai ocorrer. Porque me parece que não há uma aceitação por esses líderes antigos. Malafaia, o Rodrigo, o R.R. Soares, ou seja, são líderes que me parece que já, de uma certa forma, tiveram seu período, né, político, de sua formação política, de influência política. Eu acho que hoje eles estão perdendo isso para os jovens. Esses jovens que tem, por exemplo, né, esse Lucas Pavanato, que foi assessor daquele vereador de São Paulo, o Holliday. Sim. Então, é uma juventude que está política, que está se envolvendo com política, está nascendo, né, o gosto pela política no país. Ou seja, os velhos caciques não renovaram sua prefeitura de São Paulo, né? Muitos pelo interior de São Paulo estão perdendo a sua posição. Então, eu acho que esse movimento do Marçal foi muito interessante porque ele possibilitou o aparecimento do jovem que estava meio parado, totalmente alheio ao movimento político, e ele parece que agora está começando a entrar no processo político. Então, eu acho que em 26 a gente vai ter uma série de questões. Agora, isso é muito ruim no país. Essa questão da religião, me parece que você fica preso ao futuro, mas o problema do Brasil é o presente.
soluções que nós precisamos resolver agora. O Brasil está muito atrasado, né, sobre vários aspectos. Não sei o que vai dar isso, né? Eu não sei o que vai dar. Porque esses movimentos sociais que apareceram no Brasil nesses últimos tempos, praticamente civis, né, não religiosos, todos fracassaram, né? Eu acho que há uma busca no sentido aí de uma corrente política ou de uma preocupação com a discussão política que eu acho que é fundamental para o país. E só lembrando, né, quando a gente cita que nos últimos 10 anos, por exemplo, o público evangélico, ele teve um salto e cresceu 61,5%. Uma tendência que mostra que estamos num país cada vez mais conservador, num país mal politizado, não é, professor? Que você tem, infelizmente, a política ainda não faz parte do dia a dia como tem que ser, né? A política que eu digo não é a política eleitoreira, não é a política do nós contra eles, mas a política do entendimento, da questão social, da questão da comunidade funcionando como uma coisa só, dentro das suas subdivisões e as suas diferenças. E a gente não politiza o jovem como tem de ser, só que por outro lado, se há um grupo hoje que é e é engraçado, porque quando a gente, né, curioso, vamos dizer, essa é a melhor palavra, porque quando a gente olha, por exemplo, para a questão evangélica das igrejas e se diz, várias subdivisões, mas se há um grupo que tem se mostrado, pelo menos numa união para edificar ideias, é o público evangélico. A política entendeu isso. O Brasil social, não. O Brasil político entendeu isso, né? Aí no Congresso é a maior bancada do Congresso. E dentro delas já tem suas renovações, como o senhor citou agora, né, de outros. Por exemplo, esse vereador eleito na cidade de São Paulo, né, o Pavanato, Lucas Pavanato, ele teve uma eleição de 161 mil votos para vereador. Um nome quase certo na disputa pelo Congresso em 2026, que vai significar essa renovação. E se a gente for ver o discurso, as ideias, é um jovem muito conservador, não pouco, mas muito conservador. E é uma tendência do que a gente tem visto nas ruas, que a gente tem visto na própria internet. É um público também que se organiza, mas nem compara a organização deste público conservador e de uma faixa mais, a gente pode até dizer uma faixa mais rigorosa da direita, mas nem compara o quanto é muito mais bem organizado do que, por exemplo, a própria esquerda nas redes sociais. Desaprendeu a utilizar, como o senhor sempre cita aqui no Linha Política, né? Uma esquerda sem líderes, uma esquerda que não consegue se renovar, que continua na dependência do lulapetismo, e aí a política continua vendo isso. E o próprio lulapetismo já vendo a necessidade de se aproximar desse próprio público, né? Então é meio controverso, mas é uma necessidade. Professor, o senhor acredita, e só para a gente poder encerrar aqui, já entrando no nosso ponto final da nossa conversa hoje tão necessária, o senhor acredita que possamos ter, além daquilo que a gente já está vendo, das subdivisões, a gente citou aqui na semana passada alguns nomes que devem ir muito além do Lula versus Bolsonaro, já temos outros nomes aí, mas o senhor acredita que até lá, até por essas novidades, e que se aparecer algo novo de fato, com condições de disputa, vem deste grupo? Seguindo uma fórmula que vai de TikTok à religião, 3 políticos mais jovens do que o Nicolas tiveram votações bem expressivas no primeiro turno. Lucas Pavanato, o vereador mais votado de São Paulo, Bruno Engler, que disputa a prefeitura de Belo Horizonte, e André Fernandes, que está no segundo turno em Fortaleza. Você sabia? Nós temos bolsomínios e nicolomínios agora? Nós já temos bolsomínios, agora temos os nicolomínios. Eu acredito que não, viu, Francisco? Porque, na verdade, como você falou, eles são extremamente conservadores, né? O conservadorismo mostra exatamente o atraso, o fato desses jovens serem conservadores. Não estou aqui criticando, cada um imagina como deve ver o mundo, mas o fato de você ter uma juventude conservadora mostra o atraso político, né, do Brasil. Ou seja, esse período, esse interregno que a gente teve, parece que uma
uma idade média da escuridão, né? Que alguns acham que a Idade Média não foi a idade da escuridão, mas a gente tem essa ideia de uma fase obscura do Brasil, em que parece que o Brasil politicamente não existiu, que foi esse período da Revolução, né, que destruiu praticamente todos os jovens líderes e que não reformou o panorama político. Então, eu fico muito preocupado porque, na verdade, mostra o quanto nós somos atrasados politicamente. Ou seja, imagine um jovem de menos de 30 anos de idade com essas ideias. Ou seja, é uma falta de visão de mundo, uma falta de base acadêmica, de instrução, de ver o mundo, não levando o mundo para essa questão da direita violenta, radical, mas também pelo fato de ter uma direita leniente, uma direita atrasada, uma direita de anos 40 do Brasil, né? Isso que me preocupa, que me dá um restinho de esperança, é de que o jovem está aparecendo. Quem sabe se na esquerda não aparece também os jovens, né, com essas ideias, que a gente possa ter uma discussão sadia, mas que não seja também tão progressista, que fique nesse guichês que a gente está sabendo que a esquerda sempre usa, mas que seja uma coisa para o bem do país, da sociedade, porque nós estamos vivendo momentos extremamente complexos na sociedade brasileira. E a sociedade não está percebendo isso. Então, é nesse sentido que eu vejo. Quer dizer, há uma restinha de esperança de que, pelo menos, o jovem está participando. Começou errado. Quem sabe? São muito jovens. Quero ver quando eles amadurecerem, se eles terão essa mesma visão, né? A ideia é que eles comecem assim e depois eles vão ao longo da sua vida, das informações que recebam, modifiquem um pouco o seu ponto de vista. Mas, na verdade, é muito triste a situação política do Brasil. Eu acho isso. E veja, né, você ter em poucos anos um partido forte como o crescimento do PSD, né, que, de uma certa forma, aglutinou tudo que sobrou, né, de uma política de direita e de esquerda que no Brasil ficou muito acirrada pelo Bolsonaro. Então você tem aí um outro movimento que você não sabe o que vai dar, esse movimento do Kassab, né? Então é uma coisa que a gente precisa examinar até o final, até o início lá das eleições para 2026, né? Vamos ver o que vai dar, né, Francisco? As preocupações são essas aí, né? Em matéria de política é muito difícil, né? A gente sabe o que vai acontecer. Nem o Kassab, é isso. Nem o Kassab sabe como vai ficar isso daqui a alguns anos. Muito bem, professor. Professor, olha só, a gente vai encerrando a linha política de hoje, lembrando todo mundo aí que na próxima semana mais um tema, né? Mais uma conversa. E claro, a gente já vai se preparando assim, pode parecer antes da hora, mas é claro, sempre é hora de se preparar para as próximas eleições e a gente faz isso todos os dias, nos informando, debatendo a política sempre de forma saudável. Certo, professor? É isso mesmo, Francisco, vamos acompanhar, inclusive os prefeitos eleitos, né? Também. Porque eles, de uma certa forma, se elegeram com base numa visão atual da política, né? Desse arranjo político que houve no Brasil inteiro. Vamos ver qual é o comportamento deles e o que isso vai ter de influência em 2026. Tá ok? É isso aí. Um abraço para você e um abraço a todos aí. Essa foi a edição número 36 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios do UOL, canal Auriverde, TV O Tempo e Jovem Pan. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design de Ezio Henrique.